Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 12 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. E o tema do episódio de hoje é birra, pirraça e teimosia. Seu filho faz? Então, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Eu vou me apresentar brevemente. Eu sou uma mãe que conseguiu educar os filhos com uma educação normal, de uma pessoa comum, e essa educação deu certo. Meus filhos hoje já são adultos. E por que eu falo que essa educação deu certo? Eu percebo que hoje eles são pessoas educadas, pessoas gentis, pessoas alegres, pessoas normais, pessoas do bem, que têm problemas como todo mundo. E nós temos e desenvolvemos ao longo de 23 anos, que a minha filha mais velha tem 23 anos, desenvolvemos ao longo desse tempo todo uma relação de muita cumplicidade, muita parceria, admiração e honestidade, franqueza. Então a gente se empenhou muito, assim, nós 4, aqui em casa sempre, pensando em preservar a nossa relação, preservar o nosso amor e o respeito entre nós, assim, entre os manos. E isso eu acho que é um indicativo de que a educação que eu dei para eles deu certo. E mesmo eles sendo hoje adultos, a gente ainda tem muitas coisas entre pais e filhos. Eu ainda me sinto mãe, me sinto educando ainda. Porém, eu percebi que essa é a minha missão de vida, meu propósito, ajudar pais e mães a se conectarem com seus filhos. E percebi que eu tenho isso como missão de vida, que é propagar o amor entre pais e filhos. Ajudar a abreviar o caminho de mães e pais que estão querendo ter uma relação mais íntima, mais próxima, estão querendo ter mais intimidade com os filhos, estão querendo conseguir ter um diálogo, estão querendo desenvolver uma relação de admiração, cumplicidade, parceria e harmonia. Então esse é o meu objetivo com esse canal, e reunindo muitas dicas, todas as nossas experiências, eu desenvolvi esse canal e agora estou fazendo essa série com episódios, e hoje é o episódio número 12, que o assunto é seu filho faz birra, pirraça, é teimoso? Então, eu tenho um convite para fazer para você, mãe, pai, que o seu filho está nessa fase aí de birra. O que é birra? Birra é uma demonstração de que o filho, de que a criança não está feliz com aquilo que ela está sendo submetida, ou alguma coisa que ela tem que fazer, ou alguma coisa que ela está sentindo. Alguma coisa está errado e ela não está encontrando as palavras certas para transmitir isso, para se comunicar. E essa criança, ou essa pessoa, porque nem sempre é uma criança quando faz birra, né? Tem filhos grandinhos que fazem birra, tem até adulto que faz birra. Se a gente for parar para pensar, o fato de ficar emburradinho, de ficar brabinho, pode ser uma demonstração de birra também, né? Então, a birra é o resultado de uma coisa que não tá legal. Então, o que a gente pode identificar? Vários sintomas, né? A criança pode se atirar no chão, a criança pode se irritar, a criança pode gritar, a criança pode se negar a fazer alguma coisa que tem que fazer. Várias coisas várias atitudes são indicativas de birra,
né? E eu anotei umas coisas aqui para eu ser mais direta com vocês, e aí eu aproveitei e resumi algumas coisas aí que eu lembrei para falar. Quando a gente tá, no caso, a pessoa, né, faz uma birra e é uma demonstração de que alguma coisa não deu certo, é uma frustração, né? É uma demonstração de frustração. E uma frustração é quando uma coisa não dá certo. E nem sempre as coisas dão certo, nem para nós adultos, nem para os filhos. Então, como que a gente pode resolver isso, orientar os filhos a lidarem com essas situações, a lidar com as frustrações? E eu sempre penso assim que tem duas maneiras de lidar com as frustrações. Pensando em mim, né, no que eu desenvolvi com os meus filhos, com as crianças, em tudo em geral, que são duas situações. Uma é batalhar pelo que a gente quer, tendo argumentos, conseguindo conversar, conseguindo discutir e não desistindo. E a outra é trabalhar a frustração e aceitar que aquilo não tem solução. Quando a gente opta pela primeira, que é batalhar pelo que a gente quer, a gente precisa usar muito a inteligência emocional. Na segunda opção também, sempre a gente precisa usar a inteligência emocional. E como falar para um filho de 2, 3 anos, 4, 5, 6 ter inteligência emocional? Parece meio nada a ver, né? Mas são nas pequenas coisas, nos primeiros momentos de frustração da vida da criança, é que a gente vai começar a trabalhar isso na criança. Então, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor a criança saber lidar com isso, né? E o que eu sempre falo, assim, quando a criança consegue se comunicar corretamente, é tudo mais fácil, porque ela tá se comunicando, ela tá se expressando, ela tá usando palavras e tá se fazendo entender. Só que muitas vezes a criança não sabe nem falar direito, né? Uma criança pequenininha. Então tem vários, a questão da birra tem vários estágios, várias situações que a gente precisa analisar. Cada filho é de um jeito, enfim. Eu vou pincelar aqui algumas situações que aconteceram lá em casa, aqui em casa, né, com os meus filhos, e algumas situações que eu identifiquei para tentar ajudar, né? Mas se você tiver ideia, alguma coisa assim, pode deixar nos comentários, pode entrar em contato comigo, que a gente pode debater e tentar achar aí uma solução, se você tem algum problema, alguma situação que eu não citei aqui nesse vídeo, né? Então, o que eu anotei aqui? Se a pessoa tem inteligência emocional, né, a criança, o filho, se ela tem inteligência emocional, se expressa bem, ela vai ter mais sucesso na hora de reivindicar pelo que ela quer. Então, mesmo sendo pequenininho, quando já sabe falar, é importante que a gente instigue o filho a expressar o que tá de errado, o que tá acontecendo. Muitas vezes a birra pode ser também preguiça, não quer falar, não quer defender o próprio desejo, então grita, esperneia, faz fiasco. Então a gente tem que mostrar pro filho que não é por aí, que ele vai ter que defender o que ele quer, ou senão não vai ganhar mesmo, entende? Então, assim, e que as pessoas não adivinham o que ele tá querendo, o que ele tá sentindo, né? E o que eu acho importante, assim, é que a gente precisa falar pro filho que ele tem o direito de ficar bravo. O filho tem o direito de ficar triste, de ficar arrasado. O que ele não tem o direito é de acabar com a paz do ambiente. Ele não tem direito de ser desagradável quando tem pessoas em volta, né? Se ele se fechar no quarto e berrar, se espernear no quarto sozinho, é o quarto dele, ele tá lá, tem direito e tal. Mas numa sala onde tem outras pessoas da casa da família, onde tem amigos, ou numa festa, ou num restaurante, ou num supermercado, numa coisa assim, ninguém precisa estar
sentindo ou presenciando ou vivenciando aquela frustração dele. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar para os nossos filhos, desde pequenos, que a gente respeita a dor dele, a gente respeita o sentimento dele, de ele não estar feliz com aquilo que foi, aquela tarefa que foi dada para ele, ou aquela coisa que ele vai ter que fazer. Ele pode estar frustrado com aquilo, ele pode estar chateado, pé da vida com aquilo, mas isso não dá o direito dele acabar com a paz dos outros, né? E ser desagradável, ser mal educado, inconveniente. Então, isso, mesmo que a criança seja pequenininha, a gente precisa falar, a gente precisa expressar isso, porque a criança muitas vezes não sabe falar, mas ela percebe, no tom de voz que a gente fala, a gente consegue expressar muitas vezes. A gente conversa com o nenê quando ele tá na barriga, não é mesmo? E aí quando a gente passa uma frase com um tom de voz suave, de ternura, a gente passa amor naquela conversa e tudo. Então, quando a gente também conversa com um filho que não sabe falar, a gente também pode expressar firmeza, descontentamento com aquela atitude dele, entende? Então, tem um monte de opções aí, um leque enorme de opções pra gente também se fazer entender, para um filho que faz birra, que faz pirraça, um filho que é teimoso. E o que eu acho, assim, que a gente também precisa ter em mente que é importante o filho aprender a lidar com as frustrações em casa, aprender a lidar com as dificuldades da vida, com os nãos em casa, com o pai e a mãe dando o apoio moral, explicando, ensinando, porque lá fora, na vida, vai ser mais difícil, vai ser mais duro. Então, se a gente não moldar o nosso filho desde pequeno para ele ser mais receptivo e ser mais resiliente e lidar melhor com as frustrações, esse filho vai sofrer muito quando ele for adulto. E a gente não quer que o nosso filho sofra, né? Eu acho que o que um pai e uma mãe quer é que um filho seja feliz, que um filho seja forte, decidido, que um filho seja alegre, que um filho seja leve, um filho... Enfim, esse é sempre o objetivo de um pai e de uma mãe. Só que, claro, não é um estalar de dedos que a gente vai fazer com que o filho se torne assim. Então, tem muitas coisas que a gente precisa conversar com o filho. Então, por exemplo, falando de birra, eu anotei aqui, deixa eu dar uma espiada. Nós precisamos demonstrar empatia com o nosso filho. Precisamos respeitar a dor do filho. Então, a empatia, a gente vale a pena sentar do lado do filho e comentar sobre aquilo, sobre aquela birra, e não simplesmente mandar ele fazer alguma coisa, ou se ele tá com birra, devolver na mesma intensidade, na mesma frequência. Ele tá numa frequência de irritação. Então, pra gente anular isso, a gente precisa demonstrar calma e tranquilidade pro filho. Então, se a gente entrar na onda do filho, entrar naquela frequência, bater de frente, a gente não vai ter um resultado legal. Então, o maduro da história somos nós, né? Então, a gente precisa dar o exemplo. E a gente precisa respirar fundo e pensar, agora eu preciso ter calma, né? Porque ele tá birrento, ele tá teimoso, ele tá fazendo pirraça. E muitas vezes a gente tá com pressa, muitas vezes a gente fica constrangido porque tem gente em volta, tem amigos, e aí parece até que nós somos incompetentes e não sabemos educar. Tem um monte de coisa envolvida, né? E nós somos seres humanos também, e o nosso filho é um ser humano também, e a pessoa que tá ali do lado também é um ser humano, então a gente tem que se tranquilizar. Mas a gente precisa olhar para aquela situação com empatia, com respeito e tentar resolver, como se fosse um nó, um emaranhado, e a gente vai tentar desmanchar aquele nó com leveza, com suavidade, com amor, né? Conversando com o filho, respeitando o filho.
mesmo ele fazendo pirraça, birra, sendo teimoso, a gente precisa respeitar, porque é quando o filho menos precisa, é quando ele menos merece, é quando ele mais precisa do nosso amor, da nossa atenção, né? Quando ele menos merece é quando ele mais precisa. A gente precisa dar uma injeção maior de educação, de amor, de coerência, de inteligência emocional, tudo isso. Então, essa é a primeira opção que eu falei, né? Quando a criança tá com birra, ela tem duas opções: ou batalhar pelo que quer, usando inteligência emocional, tendo clareza de ideias. Se é um filho que sabe falar, que já sabe se comunicar, né? Sei lá, 3, 4, 5 anos, 6, 7, 8, a gente deve instigar que o filho se expresse de uma maneira clara, que a gente consiga entender o que ele quer. No momento que ele explica o que ele quer e aquilo não é possível dele ganhar, não é possível de ser feito, não é possível, a gente vai explicar o porquê. Então o filho tem até o direito de não concordar, mas ele tem o dever de obedecer. Então a gente precisa, com respeito, com amor, com carinho, se mostrar amável, mas firme para que ele perceba quem é a autoridade ali, né? E a gente precisa ter a sutileza, a sensibilidade de não usar o poder de pai, né? Não amedrontar o filho para que o filho fique quieto, e sim usar a autoridade. E a autoridade a gente conquista, né? A gente conquista aquele filho, vai perceber autoridade na gente no momento que a gente demonstra amor, carinho, na hora que explica alguma coisa, na hora que a gente pede para ele fazer alguma coisa, tudo isso. A segunda opção de lidar com a birra, no caso, com a frustração, é aceitando, ensinar o filho a aceitar alguma coisa que não tem solução. Por exemplo, vamos supor que um filho começou a ter birra, berrando e fazendo fiasco porque caiu um brinquedo dele e quebrou, por exemplo. E aí aquilo não tem solução. Até pode tentar e falar, vamos tentar colar, se é um brinquedo de plástico, coisa assim, vamos tentar colar, vamos tentar consertar e tal. Mas se ali naquela hora não tem solução, solucionado está. Então aí a gente precisa ensinar o filho a lidar com essa frustração e saber a hora de desistir daquilo. Antes eu falei que o filho precisa argumentar, precisa batalhar pelo que ele quer e precisa ter clareza na comunicação para se fazer entender na hora de pedir o que ele quer, na hora de reivindicar que aquilo que ele quer tem fundamento. E agora eu tô falando uma situação de que o filho, e a gente deve perceber a hora que não tem o que reivindicar, porque quando não tem solução, solucionado está. Então, por exemplo, num outro vídeo eu citei uma situação que o meu filho Bruno, ele ficava muito irritado quando o Internacional perdia. É um time aqui do Rio Grande do Sul, eu falo aqui pertinho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o Bruno é colorado, internacional, doente. Então, ele tinha, eu não me lembro a idade, se era 6, 7, 8, 9, 10 anos, não me lembro. Mas ele batia a porta do quarto, ele gritava quando o Inter perdia. E é um tipo de birra, né, se for pensar. E eu conversei com ele, eu disse, filho, não adianta tu acabar com a paz do ambiente, com a paz da nossa casa, com uma coisa que não tem solução. E mesmo se tivesse solução, não é a maneira mais correta e mais indicada de resolver alguma coisa, fazendo isso, gritando, tendo birra e tal. Então eu fui lá, eu lembro, conversei com ele, sentei do lado da cama dele. Eu ensino, assim, eu gosto de ensinar os filhos a se acalmarem. Eu sempre falo assim, ó, respira fundo, né? Claro, quando o filho já é mais velho, né? Quando o filho já é adulto, quando o filho é adolescente, sei lá, 12, 13 anos pra cima, 14. E a birra, normalmente, ela acontece quando é bebê, criança, até os 5 anos. Não tem uma idade exata, né, pra ter birra, começar a birra, acabar a birra, enfim. Mas normalmente é criança.
Então também a gente não vai pensar em ensinar um filho com 5 anos a meditar, mas não custa. A gente pode chegar e falar para ele assim: filha, quando tá muito brava com alguma coisa, faz um truque que a mãe tem. A gente usa palavras da idade deles, né? Usa um truque que a mãe usa, que é respirar fundo, é pensar em coisas alegres, é pensar em coisas boas. Então a gente pode também, aos pouquinhos, ensinar o filho a entrar numa frequência de calma, né? Para lidar com essa frustração. Porque assim, a inteligência emocional, a gente vai trabalhando. A gente não nasce com inteligência emocional, e a gente não nasce irritado, e a gente vai trabalhando essas coisas. E nada melhor que um pai e uma mãe dentro de casa para ajudar um filho a desenvolver a inteligência emocional dele. Olha só que legal. Eu aprendi a desenvolver a minha inteligência emocional, meu Deus, depois dos... Que idade eu tinha? Acho que depois dos 30 anos que eu comecei a fazer curso de desenvolvimento pessoal, cursos de autoconhecimento, enfim. Então eu comecei a trabalhar isso, a ter noção do controle da mente para as nossas sensações, para os nossos sentimentos. Então a gente pode sim ajudar um filho a entrar numa frequência de calma, de resiliência, mesmo sendo pequeno. Eu acho que é bem possível. E a outra questão, assim, ó, de lidar com a frustração quando não tem solução na hora da birra, que é exercitar, tentar ver o lado bom de alguma coisa, né? Por exemplo, quebrou o brinquedo. Mas eu podia... Filho, olha só, ainda bem que não foi tu que caiu e quebrou o braço, não foi tu que caiu e quebrou a perna. Alguma coisa, aí é muito delicado porque cada caso é um caso, cada birra é uma birra, cada situação é uma situação. E então a gente também tem que ter uma criatividade na hora para resolver, né, algumas coisas. E tudo isso a gente precisa da inteligência emocional. Então a gente tem que estar bem, a gente tem que trabalhar bastante a inteligência emocional na gente como mãe e pai, para poder lidar com isso também dos filhos e para poder ensinar, né? O que eu sempre falo da birra também é que o pai e a mãe da criança precisa ter o bom senso, precisa ter um feeling para saber a hora de despistar o filho daquela situação que levou o filho a fazer a birra, para despistar, para fazer com que o filho preste atenção em outra coisa, sabe quando tá se esperneando ali, olha aqui que bonitinho, filho, olha aqui, que lindo isso, sabe que isso aqui não sei o que, isso aqui. Daí cada caso é um caso também, né? Mas aí a gente precisa ter o bom senso e perceber que aquela coisa que ele tá fazendo birra não tem importância. Porque se a gente nunca conversar e nunca explicar pro filho que não foi legal ele fazer aquela birra, e a gente sempre tapar o sol com a peneira, a gente pode estar criando um outro problema. A gente pode estar também mostrando pro filho que tudo bem ele fazer aquela birra. A mãe me distrai com outra coisa, tudo certo. E muitas vezes não. Por exemplo, se a gente tá... vou pensar agora em alguma coisa. A gente tá conversando entre amigos e o filho... Mãe. Agora a mãe tá conversando com as amigas. Daqui a pouquinho a mãe conversa contigo, pode ser? E aí continua conversando com os amigos, enfim, né? E aí a criança, mãe, começa a gritar e se atira no chão. Um exemplo, tá? Isso eu acho uma coisa muito séria, esse tipo de coisa, que a gente não deve deixar passar. Ai, vamos lá, vai brincar com fulaninho e tal, não sei o quê. Até na hora, para não educar o filho num momento de festa, num momento de reunião familiar, num momento em que a gente não tá sozinho com o filho, eu acho até que dá para conversar sobre aquilo depois, mas também depende da idade da criança, porque se a criança é muito novinha, como é que tu vai conversar 2 horas depois quando chega em casa? Filho, lembra que tu fez birra quando a mãe conversou? Até pode ser, teria que pesquisar, ver pesquisas científicas, qual é a capacidade de lembrança e de memória de uma criança, até qual idade a criança lembra. Teria que entrar nessa questão. Se alguém aqui que está vendo o vídeo sabe exatamente alguma coisa nesse sentido, pode ajudar aí nos comentários.
Mas tem coisas que tem que ser na hora, né? Então a gente se abaixa, se acoca, fica ali na altura do filho e diz, olha, é importante que tu obedeça a mãe agora. A mamãe tá conversando com os amigos, é uma conversa de adultos, daqui a pouco quer ficar aqui com a mãe, quer ficar no colinho, quer ficar sentadinho aqui, mas fica quietinho, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Então, tem horas que a gente pode tapar o sol com a peneira, ai, olha lá que bonito e tal, e muda de assunto. E tem horas que não, porque o filho tem que saber o que é certo e errado, desde criança, né? Que eu anotei aqui mais para falar para vocês? Quando a gente fala essas coisas todas que eu citei anteriormente, tudo até aqui, quando a gente fala com respeito com o filho, no olho no olho, expressando todo o amor que a gente tem dentro do nosso coração, o filho vai acabar percebendo isso. Uma hora ou outra, o filho vai acabar percebendo. Então, quando a gente se depara numa situação de birra, de teimosia, de pirraça, a gente precisa pensar em primeiro lugar que aquele filho, ele tá desconfortável, ele tá com algum problema. E a nossa intenção não é deixar a vida do nosso filho ruim, a nossa intenção não é deixar a vida do nosso filho uma vida chata, uma vida, né? A intenção é que o nosso filho seja feliz, seja uma criança alegre, feliz e que reconheça os limites e que a gente pode ensinar os limites para os nossos filhos com amor, com carinho. Então, olhando no olho, sentando do lado, conversando. Muitas vezes é muito importante levar o filho para o quartinho dele, sentar na caminha dele, do lado dele, conversar, explicar. Num momento em que não tenha nada em volta, num momento em que aquele momento é só para ele. Porque muitas vezes a birra é uma demonstração de que o filho está chamando atenção para alguma coisa. Ele pode estar com algum problema e ele precisa chamar a atenção do pai e da mãe e não está sabendo, ou às vezes não sabe falar, ou não está sabendo usar as palavras adequadas, ideais, ele não sabe como expressar que ele está querendo que o pai e a mãe olhem para ele. Então ele faz birra porque ele já percebeu que quando ele faz uma birra, alguma coisa, o pai e a mãe para tudo e olha para ele. Então, assim, se a gente ensina, explica e tal, com amor, com carinho, esse filho vai perceber que ele vai perceber que ele é amado e que ele é uma criança amparada pelos pais. Ele vai se sentir assim e ele vai se sentir firme e protegido. Então, assim, muitos problemas podem estar acontecendo com esse filho. Ele pode estar com problemas na escola, na escolinha, se ele é menorzinho. Ele pode estar chateado com alguma coisa. Pode ter algum coleguinha que esteja batendo nele. Pode ter algum coleguinha que esteja pegando os brinquedos dele sempre. Pode ser muitas coisas podem estar acontecendo. Alguma professora pode não estar tratando ele muito bem. Muitas coisas podem estar acontecendo. Na escola, ele pode estar com problema, ele pode estar, eu anotei aqui, dependendo da idade, né? Ele pode estar com problema na escola, pode estar precisando de mais atenção de você, ele pode estar querendo brincar mais, ele pode estar querendo que você brinque mais com ele. Por exemplo, mais atenção, como que poderia dar mais atenção para um filho? Parar do lado, ver o que ele está fazendo, dar bom dia, dar beijinho, botar para dormir com um beijinho, mas um beijinho olhando no olho, um beijinho não é aquela coisa, dorme bem, tchau, tchau, vira as costas e já vai fazer um monte de coisa, porque a vida da gente é corrida, não é fácil, eu sei, eu não tô dizendo que é fácil, mas a gente precisa dar aquela parada
para olhar dentro dos olhos do nosso filho. A gente precisa dar aquela parada para saber o que está acontecendo no coraçãozinho do nosso filho. Isso tudo evita a birra, evita a pirraça, evita as teimosias, porque o filho sente que a gente é amigo dele. O filho sente que a gente é parceiro, o filho sente que a gente bate papo demais, entende? Então, batendo papo, as coisas se resolvem naturalmente. Não chega a um limite de ter que fazer uma birra. Porque conforme ele vai vivendo, passando o dia a dia e tal, ele vai demonstrando algumas coisas aos pouquinhos, algumas coisas que ele não tá gostando. E é assim, é quando a gente deixa chegar no limite, né? Então eu acho que a birra é a explosão do pavio do nosso filho, né? Para reivindicar alguma coisa que não tá legal, que a gente não tá fazendo direito. Então, olha só, além de consertar a birra, que birra não é certo, a gente tem que consertar o que levou ele a ter aquela atitude de birra. Então, a gente tem que investigar, a gente tem que perceber o que pode estar por trás dessa birra. Certamente, o nosso filho está querendo passar uma mensagem por trás dessa birra. Ele está querendo pedir uma ajuda e pedir um socorro e não tá sabendo como se expressar. Ele pode estar querendo conversar mais, ele pode estar querendo brincar mais, ele pode estar querendo que você sente no chão e brinque de carrinho com ele, brinque de boneca com ele, bote, tire a roupa das bonecas, que faça eventos, festinhas com as bonecas, que monte a casinha de boneca no chão da sala, que nem eu fazia muito com as minhas. Brincava de carrinho com o Bruno, joga bola na rua, no pátio. Isso é lindo, né? Mas eu sei que o dia a dia não é fácil. Só que a gente tem finais de semana, a gente tem momentos de noite quando chega do trabalho. Então a gente precisa dar atenção para os nossos filhos. Porque eles nasceram, eles não pediram para nascer. Então nós somos responsáveis por aquele ser humano que está ali. Então a gente precisa se doar para que a gente faça um bom trabalho como pai, como mãe, para que a gente desenvolva seres humanos especiais, né? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu anotei aqui, se eu já não falei tudo. Dar uma atenção especial, brincar de boneca, sentar no chão, fazer uma comidinha especial pro filho é uma alternativa, levar no parquinho, levar no cinema, levar numa pista de skate. Outra coisa, comentar sobre o desenho favorito dele, se ele joga videogame. Então, essas são umas alternativas que você pode dar atenção pro seu filho para evitar que chegue no momento da birra. Então, quando tu tá conversando com o filho, levando o filho para passear, brincando com ele, outras conversas aparecem no meio do caminho. E no meio do caminho dessas outras conversas entre você e seu filho, você consegue educar, você consegue corrigir algum pensamento um pouquinho errado que talvez ele esteja tendo e expressou aquilo em palavras. Daí tu diz, não, filho, o certo é tu pensar dessa maneira. Aí tu explica o porquê. Então, num bate-papo, num dia a dia corriqueiro, existe muita oportunidade de educar, de ensinar para os filhos os princípios básicos de integridade, honestidade, solidariedade. Muitas coisas a gente pode ensinar para um filho com conversas aleatórias. E então, comentar sobre um desenho do filho pode gerar vários assuntos, vários comentários que fazem a gente conhecer melhor os nossos filhos, né? Normalmente, o resultado disso, quando a gente dá limite para um filho, é um resultado positivo. O filho identifica que ele está ganhando limite e isso é igual a amor. Dar limite para o filho é igual dar amor para um filho. Só que você precisa aprender, desenvolver ou lembrar sempre que dar limite não significa xingar, brigar,
obrigar o filho a fazer alguma coisa. Você pode dar limite, educar, ensinar, sendo dócil, sendo gentil, sendo amável, agradável, alegre. A gente pode educar um filho alegremente. A gente pode ser uma pessoa alegre e educar. Isso tudo a gente pode fazer sendo firme. A gente pode ter firmeza na voz e carinho ao mesmo tempo. Não é fácil? Não é, mas eu tô aqui para ajudar. Assim, se precisar, entra em contato comigo e assim, ó, o resultado de tudo isso que eu falei, normalmente, é um filho mais calmo, é um filho mais tranquilo, é um filho que se sente amado e protegido pelo pai e pela mãe. E eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Te vejo no próximo vídeo. Beijos!